Olá, eu sou o professor Adolfo, trabalho com a área de História, sou historiador, também leciono com a matéria de Ciência Política, Teoria Geral do Estado, trabalho com a matéria de História Geral e do Direito. Trabalho também com Atualidades e Geopolítica. Professor Adolfo. Eu sou o professor Adolfo, nós estamos aqui com uma aula de Geopolítica. O tema de hoje é a Coreia do Norte. Nós estamos assustados com a posição e o posicionamento da Coreia do Norte. Não é de hoje que a Coreia do Norte ameaça o mundo. Nós vivemos uma época da Guerra Fria, há um tempo atrás. Então, naquele período, nós estávamos acostumados com as agressões indiretas dos Estados Unidos e da União Soviética. E agora restou pouco. Restou alguns países que ameaçam a paz mundial. E de um lado, de uma proporção épica, como a Coreia do Norte, porque eles têm armas nucleares. Qual é a história da Coreia do Norte? A Coreia do Norte, em 1949, ela consegue a sua independência, como Coreia. A Coreia era unificada. País que foi invadido por várias vezes. Durante quase 1000 anos, eles nunca experimentaram o que é serem independente. Sempre invadidos por mongóis, por chineses e por japoneses. Os japoneses fizeram um massacre na Coreia do Norte nos anos 30 e nos anos 40. Eles invadiram e de forma extremamente violenta eles dominaram a Coreia. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, existia uma ideia, uma visão, que eles iriam fazer, no final da guerra, com a expulsão do exército japonês, a sua autonomia, a sua independência. E não foi isso que aconteceu. Logo depois da guerra, pouco tempo depois, os chineses invadiram parte da Coreia do Norte. E os Estados Unidos, que estavam com a possessão da Coreia do Sul, que tinha um governo ali, um governo meio, que é um governo fantoche, identificado como um governo pró-americano, reagiu contra isso. Começa a Guerra da Coreia. Uma guerra que vai deixar um país dividido, uma guerra que vai matar milhões de pessoas, com a intervenção direta da China e a intervenção direta dos Estados Unidos. Uma guerra que os Estados Unidos mandou tropas, mas elas não entraram em guerra, mas mandou ajuda, mandou munições, aviões e armamento. Uma guerra que demorou quase 3 anos e acabou com um empate técnico. É um dos poucos lugares do mundo que a guerra existe há mais de 40 anos, não foi deflagrada em nenhum momento de paz, existe uma tensão entre a fronteira, entre os dois estados, e a Coreia passou de ser dividida a partir do paralelo 49 em 2 estados. O estado da Coreia do Norte, que passaria a ser um país satélite da União Soviética, que passaria a ser comunista, que teria uma influência comunista da União Soviética, e a Coreia do Sul, que hoje é um país extremamente evoluído, um país extremamente rico, que é apadrinhado pelos Estados Unidos. Por que a Coreia do Norte se isolou tanto? Porque a Coreia do Norte, ela vai, como eu falei, ela é apadrinhada pela União Soviética, ela vai receber a ajuda externa da União Soviética, inclusive armamento nuclear. Para que, naquele momento da Guerra Fria, a Coreia do Norte tivesse segura, protegida, e também, de uma certa forma, protegesse a própria União Soviética, que os mísseis que iriam atingir a União Soviética pelo Pacífico deveriam passar pela Coreia do Norte, a União Soviética implantou mísseis nucleares na Coreia do Norte na década de 70. E com isso deu a tecnologia básica. Óbvio que isso naquele momento não era possível eles caminharem por pernas próprias, por caminho próprio. Então deu a ele essa ideia do que seria a tecnologia nuclear. Quando acabou a Guerra Fria, com Kim Jong-un no poder, a Coreia do Norte tinha um líder, o chamado Grande Líder. Ele passava a política dele como um culto à imagem. Grandes fotos, grandes monumentos, grandes estátuas. Ele dominava o poder sozinho. Era o pai do Estado norte-coreano. Então ele assumiu todo o controle para si. Então ele passou a ideia para o povo coreano que não precisaria do mundo. A chamada doutrina Dutch. Dane-se o mundo, nós vamos nos virar sozinhos. Mesmo sem a União Soviética, mesmo de precisarmos da União Soviética, das matérias-primas, do petróleo, até da comida, nós vamos nos virar sozinhos, porque vocês têm um grande líder. Vocês têm alguém que vai assumir sozinho a nossa luta contra o resto do mundo. Que dane-se os Estados Unidos. É a doutrina Dutch. Dane-se o resto do mundo. Aí a Coreia do Norte começa a se isolar. É por isso que nós vamos ver a Coreia do Norte é chamado hoje como o buraco negro da Terra.
ninguém consegue entender o que acontece lá dentro. É um povo que morre, milhares de crianças de fome, não tem remédio. Os médicos da ONU são expulsos de lá, eles são traumatizados por uma possível intervenção estrangeira. Lembrando que eles passaram centenas e até alguns milhares de anos sendo submissos a outras nações. A gente vai remontar até os mongóis. Sempre, nunca tiveram a liberdade. E agora, sem a União Soviética para ser um Estado que impunha a política comunista, impunha ali uma certa, mesmo que um pouco, mas um controle, eles estavam livres pela primeira vez na história. Então eles vão se fechar. A Coreia do Norte é uma coisa assim totalmente diferente de tudo. Tem internet? Tem. Mas quem usa é só os membros do Estado. Tem televisão? Tem. Mas o programa que é passado é do governo. Então a pessoa, ela tem... Lógico que só as pessoas mais ricas e até que têm poder, que não são muitos, que recebem algum prêmio do Estado, elas têm acesso à televisão, têm acesso à internet, mas extremamente censurado e controlado. Quando você chega na Coreia do Norte, você entrega seu celular, o seu notebook, e você é fiscalizado. Você vai para um hotel, tem câmeras para tudo quanto é lado, e é colocado um inspetor do Estado para dormir do seu lado. Não junto com você. Pode ter certeza que no seu quarto tem câmera, mas um quarto ao lado. Cada passo seu é vigiado. É um Estado que não tem livros. As crianças nunca ouviram falar de um Chapeuzinho Vermelho, de uma Gata Borralheira, de uma Branca de Neve. Todos os livros da Coreia do Norte são escritos pelos seus líderes. Pelo pai supremo, pelo líder supremo Kim Jong-un e pelos filhos que vão seguir no poder. Como é que a Coreia do Norte sobrevive nesse Estado fechado? Quase que impossível a sobrevivência dele, como qualquer outro Estado do mundo, sem auxílio externo. Então, aí que nós vamos enxergar hoje a Rússia e a China. A Coreia do Norte tem um pouco de minério de ferro, tem um pouco de zinco, tem um pouco de trigo, muito pouco que ela consegue produzir. Pensa, vai sustentar seu povo? Não. Ela vai vender em troca de armamento. Vocês pensam que a China e a Rússia mandam armamentos de ponta para a Coreia do Norte? São armamentos que estão sucateados. Elas têm um grande exército. A Coreia do Norte tem um grande exército. Você vê uma potência, ameaça o mundo porque ela tem arma nuclear. É uma chantagem atômica. A Coreia do Norte não é louca. Pode até que seja, enquanto você está me ouvindo aqui, que no momento que você está me vendo, eles resolveram atacar o Japão, resolveram atacar a Coreia do Sul, resolveram atacar os Estados Unidos. Só que eles sabem o que vai acontecer. Não se engane, tá? Eles são completamente imprevisíveis, mas você sabe o que pode acontecer. A Coreia do Norte é dizimada. Brincar com o poderio americano, principalmente com o Trump no poder, é praticamente suicídio. Os mísseis que a Coreia do Norte tem capacidade de atingir até a costa leste dos Estados Unidos, ou parte dela. Atacar o Japão, atingir a Coreia. Só que esses mísseis são interceptados em terra. A tecnologia americana de rastreamento por satélite, os aviões invisíveis, os drones, sobrevoam a Coreia a todo tempo. Não acreditem que os Estados Unidos não vigiem a Coreia do Norte. A todo momento, cada centímetro é rastreado. Qualquer míssil que sai do espaço aéreo norte-coreano, sem que os Estados Unidos autorize, ele é interceptado. Ah, mas professor, outro dia a Coreia do Norte fez um teste de míssil que atingiu o mar do Japão. Os Estados Unidos acompanhou todo o trajeto daquele míssil. E não queiram vocês acreditar que os Estados Unidos não gostem dessa situação. Óbvio que eles gostam. Qualquer estado de tensão que provoque o mundo, é um estado de tensão bélica, nuclear, é bom para os americanos. Os americanos não ganham economia e dinheiro vendendo tênis da Nike. Os americanos ganham dinheiro vendendo guerra. Então é importantíssimo que a indústria americana esteja a pleno vapor, a indústria armamentista. Quando a Coreia do Norte testa um míssil e esse míssil cai no Japão, na mar do Japão, os Estados Unidos no outro dia, ele recebe um tratado japonês, ou um acordo japonês. Eu quero que vocês mandem tantos mísseis, tantas baterias antiaéreas, tantos armamentos, que eu quero me proteger. Isso é vendido. Nada é de graça. A Coreia do Sul é um país riquíssimo. Quando ele se sente ameaçado pela Coreia do Norte, vocês já devem ter visto em jornal, instala-se bateria antiaérea na Coreia do Sul, próximo a Seul. Isso é vendido. Então os Estados Unidos, de uma certa forma, eles são privilegiados por esse estado de tensão. O mundo em paz não é interessante para o país que mais vende arma no mundo. Como é que um mundo sobre paz, um mundo sem nenhuma tensão bélica, é interessante para uma economia que vive
de venda de armamento. Não vende, no que vende-se de tênis, de Coca-Cola, não vai gerar uma economia próspera para os americanos. É uma bala, é um fuzil, é um foguete, é um míssil, é um tanque, é um avião. Então isso é importantíssimo para a geopolítica hoje, entender justamente como ela funciona. O Estado em guerra, o Oriente Médio não ser mantido em paz, o Oriente Médio constantemente em conflito, é interessante, porque eles veem que quando surge uma ameaça, a ISIS, movimento radical islâmico, ele começa a agir no Oriente, todos aqueles países ameaçados, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Israel, os Estados Unidos vão vender armas para eles. Então a Coreia do Norte tem o mesmo exemplo. Então o Estado coreano, ele sabe aonde ele pisa. Ele sabe as limitações dele. Ah, mas e a China e a Rússia? Podem interferir? Óbvio que a China e a Rússia não querem uma guerra nuclear. Nós sabemos o que gerou a explosão de uma única usina nuclear na Ucrânia, em Chernobyl. Levou poeira, radiação, até a Europa. Espanha sentiu, mínimo, mas sentiu a radiação de uma explosão nuclear no reator lá na Ucrânia, lá na Bielorrússia, lá na ex-União Soviética. Imagina uma Coreia do Norte sendo arrasada por bombas nucleares modernas americanas. Vai, obviamente, contaminar e levar radiação para várias regiões da China, da Rússia, do Japão e da Coreia do Sul. Não é interessante para ninguém. Isso é suicídio. Então, o que a Coreia do Sul faz desde a época que a União Soviética acabou o comunismo, que caiu o Muro de Berlim? Eles fazem chantagem nuclear. Então, eles falam assim, eu vou testar um míssil no mar do Japão. Aí chega o mundo, reúne a ONU, os Estados Unidos chega e pressiona. O que vocês querem para não fazer isso? Nós queremos petróleo. Aí, de alguma forma, a China e a Rússia mandam petróleo para eles. Nós queremos remédio, nós queremos alimento, nós queremos blindado. China, se não mandar, eu vou jogar um outro míssil lá. Então é uma chantagem nuclear. Isso prova disso que, ultimamente, a China vem deixando a Coreia do Norte de lado. Ela diminuiu as exportações, diminuiu as importações com a Coreia do Norte. Ela está sendo estrangulada economicamente. Mais cedo ou mais tarde, a Coreia do Norte vai ter que rever esses conceitos. Ela não pode se isolar ao mundo e ameaçar todo mundo, ainda mais com seus grandes aliados, que é a China e a Rússia, deixando ela de lado. E podem ter certeza, mesmo que existir um conflito, a Coreia do Norte vai ser varrida do mapa, em questão de dias. Eles não têm tecnologia para lutar contra os Estados Unidos. É óbvio também que a China e a Rússia não querem uma invasão americana no seu quintal. Prestem atenção no mapa. Eles fazem fronteira, estão próximos da China e com a Rússia. Vocês acham que os dois querem potências, que hoje estão também inaugurando uma nova Guerra Fria no mundo? Vocês acham que a China e a Rússia querem tropas americanas dentro da Coreia do Norte, próximo às suas fronteiras? Que depois que os Estados Unidos vencer uma guerra, o que eles vão fazer? Eles vão unificar o país. A ideia é essa. Venceu a guerra, vão pegar a Coreia do Sul e unificar o país, depois de ser destruído. A gente não sabe quanto tempo vai demorar isso por causa da radiação. Mas a intenção é unificar. E unificou, o que os Estados Unidos vão fazer? Manter tropas naquela Coreia unificada, colocar mísseis ali, ameaçando na vizinhança, próximo, com armas nucleares, a China e a Rússia. É óbvio que eles não querem isso. Então, uma tranquilidade a gente tem, que é uma guerra de suicídio. É uma guerra que não tem vencedor por lado dos aliados da Coreia do Norte. É uma guerra de dizimação. Então eles vão pensar duas vezes antes de causar essa guerra. Mais uma aula de geopolítica do professor Adolfo.